Fala galera, tudo beleza? Vini aqui e hoje eu estou trazendo para vocês uma aula super interessante sobre análise de esforços internos em vigas, tá? Então a gente vai entrar nesse último tópico dessa matéria de mecânica dos materiais, estática, tudo mais, que é a parte de vigas, esforços internos em vigas, e agora a gente vai ver isso em detalhe. Então, bora para nossa luzinha. Então, eu quero começar falando para vocês, pessoal, sobre o que é uma viga, né? A gente já viu isso daqui lá em treliças, né? Quando a gente estava falando sobre o método dos nós, método das seções e tudo mais, que a gente tem alguns elementos estruturais e a viga é um dos elementos estruturais importantes. Então, aqui a gente vai ter uma viga. Como que eu sei que isso daqui é uma viga? Bom, eu sei que isso aqui é uma viga porque a viga ela pode suportar esforços que são perpendiculares à estrutura, né? Então eu tenho forças assim, eu posso ter um momento aqui na minha viga, eu posso ter um carregamento concentrado aqui na minha viga. Então, você lembra que quando a gente falava de barras, as barras não admitiam esforços perpendiculares ao elemento. A barra ela só admitiu o esforço axial. A viga ela admite esforços desse jeito aqui, ó, distribuído, concentrado, momento, tudo bonitinho. Na análise de vigas, pessoal, tem algumas coisas que a gente tem que entender aqui. Tem algumas coisas que não são muito ditas, né? E você precisa ter isso em mente para entender. Então, imagina que você tem aqui a sua viga. A viga ela tem a tendência de fazer um movimento de flexão, né? Então, se eu aplicar cargas nessa viga, a gente espera naturalmente que as cargas sejam aplicadas em cima da viga. Então, a gente vai ter esforços que vêm de cima assim da viga, certo? E isso vai provocar na minha viga uma flexão para baixo assim. Vai provocar este embarrigamento na viga. Por esse motivo, o que acontece? Quando a gente fala em vigas, a gente adota um sistema de coordenadas especial. E esse sistema de coordenadas especial, ele é especial por um motivo. Qual é esse motivo? O eixo Y desse sistema de coordenadas é para baixo. Isso acaba ficando implícito nos exercícios, mas você tem que lembrar que o eixo Y está sempre para baixo. O eixo X normalmente começa nesse pontinho aqui da esquerda da viga. Ele pode começar em qualquer ponto, mas normalmente ele começa aqui e sempre está apontando para a direita. Então esse é o nosso eixo X, tá? Mas o especial aqui é que o Y está para baixo. Como isso é verdade, se a gente usar a nossa regrinha da mão direita, para alguns cálculos, não para todos, e você já vai entender por quê, você tem um momento positivo para cá. Isso aqui é o sentido positivo dos momentos, tá certo? Precisa saber como utilizar isso daqui, porque quando a gente fala de cálculo de momentos para viga, você tem que ver se você está calculando um momento normal ou se você está calculando um momento fletor, que são coisas diferentes e vão dar para você resultados diferentes, tá? Isso daqui serve para a gente calcular momentos no sentido de calcular reações, essas coisas. Então vamos lá. Por que a gente analisa vigas? A ideia de analisar uma viga não é só analisar as reações da viga. A ideia é também analisar o que acontece dentro da viga. E você se lembra lá no método das seções de treliças, que a gente cortava a treliça e a gente substituía o corte pelas forças que aquele elemento estrutural estaria fazendo. A gente também fez isso em alguns exercícios de equilíbrio de múltiplos corpos. Então a gente pegou um corpo, teve um exercício que a gente pegou um corpo, um exercício que era um L assim, a gente pegou um corpo, cortou esse corpo e aí no lugar da conexão, no lugar de uma solda lá que a gente estava avaliando, a gente colocou as forças de contato, ação e reação, e os momentos ali também que agiam ali, ação em um corpo e reação no outro. Aqui a gente vai fazer algo muito parecido, porque a gente quer avaliar qual que é a força ou esforço cisalhante e qual que é o momento fletor
que atuam sobre a viga. Então, eu vou voltar a tela para mim, para fazer uma demonstração para vocês, depois a gente volta para a lousinha. Imagina só, imagina que isso daqui é a minha viga, tá certo? Esse escalímetro aqui é a minha viga. Então, eu posso ter vários carregamentos aqui no meu escalímetro, na minha viga, e essa viga vai estar equilibrada, né? Vamos dizer que eu coloco aqui um pino desse lado e um apoio simples desse lado aqui. Então, a minha viga está equilibrada. Imagina os carregamentos aqui. Só que eu quero saber o que está acontecendo dentro da viga. Dentro da viga, imagina que eu coloco uma força aqui para baixo, assim, ó, e uma outra força aqui para cima. Então, vai ficar algo... Eu vou precisar colocar mais um dedo aqui para equilibrar, mas eu vou ficar com alguns esforços, assim, ó. Um esforço aqui para cima, outro esforço aqui para baixo, enfim. Nessa seção aqui da viga, eu tenho um esforço, né? Eu tenho uma força que tenta romper a viga nesse sentido aqui, ó. Então, uma parte está puxando para cima e a outra está puxando para baixo, né? Eu crio uma tensão aqui, ó, certo? Porque eu vou ter uma força de um lado, eu vou ter uma força para cima, do outro eu vou ter uma força para baixo. Então, eu vou ter uma tensão ali, aqui na minha viga. Esse esforço aqui, de puxar uma mão para cima, outra para baixo, aqui, ó, é um esforço que ocorre aqui no centro, não bem no centro, mas perpendicular à viga aqui. A gente chama esse esforço, ele é uma força, de esforço cisalhante ou força cisalhante, tá? Também conhecido como força cortante, mesma coisa. Então, uma empurrando para baixo, outra puxando para cima. Isso é esforço cortante, tá certo? O esforço cortante é um pouquinho mais difícil de visualizar, mas acho que deu para entender. O que é o momento fletor? O momento fletor, ele é um momento, lógico, que ocorre na viga. Ele vai ocorrer nesse sentido aqui da minha mão, ó. Então, ou ele tá saindo aqui da viga, ou ele está no sentido de vocês para mim aqui, e ele tenta dobrar esse escalímetro aqui, ele tenta embarrigar ele assim, ó. Isso é um momento fletor. Ele é um momento fletor porque ele provoca a flexão. Eu tenho uma régua aqui, ó. Então, se eu aplicar um momento fletor na régua, ela vai fletir, tá certo? Isso é um momento fletor. O esforço cisalhante, ele não provoca essa flexão. O esforço cisalhante, eu estou empurrando uma mão para baixo e outra para cima. Tá vendo? Ele não provoca a flexão, ele provoca uma tensão interna aqui no sentido de romper essa régua, né? Então é mais difícil de visualizar. Mas o esforço fletor, né, o momento fletor, ele pode ocorrer para cima também, né? Ou para baixo, tanto faz. Esses esforços, eles ocorrem dentro da viga. Repara que, ó, eu vou pegar um momento fletor aqui que ele é fácil de visualizar. Se eu pegar essa régua aqui, ó, e fizer assim, por exemplo, com ela, ó, tá vendo? Então, repara que nessa seção central aqui, ó, eu tenho um momento fletor, porque tá fletindo, tá vendo que tá fletindo aqui, ó? Mas e nessa seção aqui, ó, nessa seção depois da minha mão? Tem algum momento fletor agindo aí? Não tem nenhum momento fletor, tá certo? Então, não basta a gente equilibrar a viga em termos das reações, a gente tem que saber também como que atua o momento fletor, por exemplo, que é um esforço interno, ao longo das seções da viga. Porque, olha, antes dessa mão aqui, ó, não tem nenhum momento fletor. Nessa seção aqui, não tem nenhum momento fletor. Aí aqui no meio eu tenho um baita momento fletor, e depois desse dedo aqui, ó, nessa seção aqui, também não tem nenhum momento fletor, porque não tem esforço ali. Então ela só está embarrigada aonde eu provoquei o momento fletor. Então repara, na mesma viga ela estava equilibrada, porque ela não saiu voando, e na mesma viga eu tenho, dentro dela, eu tenho esforços fletores, eu tenho momentos fletores diferentes. E é isso que a gente quer estudar, qual que é a força cisalhante em cada ponto e qual que é o momento fletor em cada ponto. Bom, como que eu faço isso? De volta para a lousinha lá. Eu posso fazer isso assim, ó. Eu pego essa viga aqui, ó, certo? E eu vou cortar essa viga aqui, ó. Vou provocar um corte nessa viga aqui. Então, meu corte vai ser esse rosinha aqui, ó. Cortei, certo? Quando eu cortar essa viga aqui, o que vai acontecer? Vão acontecer duas coisas, ó. Vamos desenhar os dois pedaços da viga aqui. Aqui nesse primeiro pedaço, ó, nesse pedaço da esquerda, eu tenho esses esforços aqui que já estavam na viga, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Tinha uma forcinha aqui,
tinha um momentinho aqui assim. Aqui do outro lado tinha um carregamentinho distribuído assim. Beleza. Só que eu cortei a viga aqui nesse ponto rosa, né? Então, se eu cortei essa viga, o que eu preciso fazer? Eu preciso, entre aspas, simular a conexão dessa viga aqui com os esforços que estavam acontecendo aqui, ó. Então, eu vou ter uma força e vou ter um momento, certo? Por quê? Porque aqui é como se uma viga tivesse engastada na outra. Então, eu vou ter força no sentido axial da viga, que a gente não está estudando nesse momento, então eu não vou colocar. Eu vou ter força perpendicular à viga. Então, por exemplo, se eu tiver uma forcinha que eu vou chamar de FC, que é força cisalhante. Se eu tiver uma forcinha cisalhante aqui nesse ponto para cima, eu vou ter a reação dela aqui para baixo, ó. Força cisalhante, tá certo? Ação e reação. E eu vou ter também um momento fletor associado. Então vamos colocar esse momento fletor aqui de cinza, assim. Por exemplo, aqui, ó, nessa conexão, se eu deixar só essas forças, ela vai agir como um pino. E ela não é um pino, ela segura momento também, a viga é rígida. Então eu vou ter um momento aqui de reação, que eu vou chamar de MF. E eu tenho que ter a reação desse momento aqui na outra viga, ó, que eu também vou chamar de MF, momento fletor. Então, olha só o que aconteceu. Quando eu realizei o corte, neste corte aqui surgiram forças e surgiram momentos. É exatamente essa força e esse momento que eu quero estudar, mas eu quero estudar essa força e esse momento para qualquer posição que eu venha a fazer esse corte. Então, essa forcinha aqui amarela, ela vai ser a nossa força cortante, ou força cisalhante, ou força de cisalhamento, tanto faz. E aqui, esse momentinho que aparece, onde eu fizer a seção, vai ser o nosso momento fletor, em qualquer lugar que eu colocar essa seção aqui da minha viga. Então, é isso que eu quero estudar. Por que eu quero estudar isso? Porque isso aqui, quando a gente for para as próximas disciplinas, vai me gerar as tensões. Eu calculo os momentos e as forças internas, e isso vai me gerar tensões. E aí eu consigo aplicar alguns critérios de falha para saber se essa viga vai quebrar ou não, e onde ela possivelmente pode quebrar. A gente analisa a tensão que é aplicada no material e a gente analisa a tensão que o material suporta. E a gente consegue saber se a viga está legal, se está suportando bem, se ela vai quebrar. A gente consegue fazer esse tipo de análise, é bem bacana. Para terminar, pessoal, eu queria falar para vocês sobre uma convenção que existe, que se chama Convenção da Resistência dos Materiais. Repara que eu coloquei essas forças aqui do modo que eu quis. Tá certo? Eu poderia ter colocado esse momento MF aqui invertido aqui, e aí eu teria um momento invertido para o outro lado. Ou eu poderia colocar essa força FC do lado esquerdo para baixo, e aí do outro lado eu teria que colocar para cima porque ela é reação. A gente tem uma convenção nessa disciplina aqui de como colocar essas forças aqui no corte. Por que a gente tem essa convenção? Porque quando a gente está analisando viga, lembra daquilo que eu falei? As cargas normalmente vêm de cima e a viga normalmente flete para baixo. Então isso tudo gera um padrão em como a gente deve colocar a força cisalhante e o momento fletor para que uma força cisalhante em qualquer viga seja comparável com a força cisalhante em qualquer outra viga em termos de sinal. Eu não posso ter em uma viga força cisalhante assim e na outra viga força cisalhante assim, né? Se ela é positiva, ela tem que ter sempre um padrão. Se ela é negativa, sempre outro padrão. Momento fletor, mesma coisa. O momento que flete a régua para baixo, ele é um momento fletor. O momento que flete a régua para cima, ele é outro momento fletor. Eu não posso ter sinais diferentes em aplicações diferentes. Tem que significar sempre a mesma coisa. Então, se eu pegar um pedaço de viga aqui, ó, imagina que eu peguei essa viga aqui e eu cortei ela no meio de novo, fiz a seção aqui. Para você entender a convenção da RESMAT, você tem que sempre olhar para o lado esquerdo aqui, para a primeira seção, tá? Porque aqui as coisas vão fazer bastante sentido. O que a gente está imaginando? A gente está imaginando
que a viga vai fazer a flexão assim, ó, para baixo. Isso é o mais comum. Então isso daqui vai ser o positivo para a gente. Que tipo de esforço cortante provoca esta flexão aqui, ó, desse lado aqui, ó? Desse lado esquerdo aqui, ó, eu vou ter que ter uma força para cima e outra para baixo, para ele fazer essa rotação aqui e ficar nesse sentido. Então eu vou ter um esforço cortante que tem mais ou menos essa cara aqui, ó. E isso vai me provocar essa flexão aqui nesse segmento da viga. O que vai me provocar esta flexão aqui em termos de momento? Em termos de momento, a gente vai ter isso aqui, ó. Um momento assim desse lado e um momento assim desse outro lado. Esses momentos aqui, eles vão provocar uma flexão parecida com essa flexão verde aqui, ó. Então, isso daqui é o que é adotado como positivo na convenção da Resmate. O que mais? Bom, lembra que eu falei para vocês que o carregamento distribuído, ele vem de cima. Então, deixa eu puxar isso aqui para baixo. Como o carregamento distribuído vem de cima, como que um carregamento distribuído pode ser considerado positivo? O carregamento distribuído ele vai ser positivo desse jeito aqui, ó. Quando essas setinhas aqui apontam para baixo. Assim, ó. Isso é um carregamento distribuído positivo. Então aqui a gente tem um combinado de tudo aquilo que é positivo nessa convenção da Resmate. Mas o que isso significa no fim das contas? Significa o seguinte, ó, eu vou reproduzir agora a imagem da convenção da Resmate, a imagem padrão, e aí a gente já aplica isso daqui no exercício para vocês verem, ou num exemplo pelo menos. Então tá aqui, ó, a convenção da Resmate, ela fala isso daqui, ó. Isso é esforço cortante positivo. Isso é momento fletor positivo. E isso é carregamento superior positivo. Assim. Isso tudo é positivo. Então essa é a figura padrão da convenção da Resmate. Vou ter que colocar aqui, ó. Convenção. Então, o que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer que quando eu faço esse corte aqui, ó, na minha viga, eu tenho uma maneira correta de colocar esses esforços aqui para que o meu esforço cortante positivo e o meu momento fletor positivo sempre signifiquem a mesma coisa. Então, eu vou apagar isso aqui e a gente vai colocar segundo a convenção da Resmate. Como que eu coloco esses esforços segundo a convenção da Resmate aqui, ó? Eu vou colocar assim, ó. Primeiro, coisa importante, esforço cortante a gente chama de V. E momento fletor a gente chama de M. Beleza. Então tá aqui, ó. Fiz essa seção da minha viga. O lugar onde eu vou colocar as forças é esse rosinha aqui, ó, que é onde a gente cortou. Legal. Como que eu vou colocar as forças nessa extremidade aqui, ó? Ele não é o lado direito desse segmento aqui da viga, então eu tenho que olhar do lado direito da convenção da Resmate. No lado direito da convenção da Resmate, o que eu tenho? Esforço cortante para baixo, momento fletor no sentido anti-horário. Então eu tenho momento fletor e esforço cortante. Do outro lado, obviamente, eu vou ter as reações disso, mas as reações elas estão aqui desse lado. Se você olhar, ó, nesse segmento da viga, eu estou olhando para o lado esquerdo. Então eu vou olhar para o lado esquerdo da convenção da Resmate aqui. O que eu tenho desse lado? Esforço cortante positivo para cima, momento fletor positivo no sentido anti-horário. Pronto, olha aqui, ó. Esses esforços que a gente colocou nessa seção aqui, eles obedecem ao princípio da ação e reação, normalmente, só que agora eles estão dentro da convenção da Resmate. O que quer dizer que eles vão provocar, se eles forem positivos, eles vão provocar sempre uma flexão que tem essa carinha aqui desta linha verde.
Nessa primeira aula eu queria passar essa introdução para vocês. Nas próximas aulas a gente vai evoluir nesse assunto, fazer alguns equilíbrios e entrar no método das sessões para vigas, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, um grande abraço e até o próximo vídeo.